dia, pessoal. Nós vamos começar hoje o curso Direito e Políticas Públicas, né? Direito e Análise de Políticas Públicas, modelos e casos a serem estudados. Eu sou a professora Ana Cláudia Farranha, eu sou professora da UNB, sou professora da Faculdade de Direito, professora no programa de pós-graduação em Direito, sou da linha de Direito Regulatório, né, porque política pública está ali dentro. Nos últimos tempos tenho trabalhado com marco regulatório, com análise e avaliação de marco regulatório, trabalho também com o tema Direito à Internet e o tema Democracia Digital, né, além de também com os temas transversais de gênero e raça. Então eu montei esse programa aqui, eu vou pedir que vocês se apresentem, mas eu vou falar muito rapidamente assim, de como é que eu concebi o curso, aí vocês se apresentam e depois eu apresento o curso. Eu montei esse programa que ele é vamos dizer assim, um programa menor do que o que eu faço lá na universidade, do que a minha disciplina lá no PPGD, que é uma disciplina que chama Direito e Análise de Política Pública. E aí eu estava conversando com o Carlos a hora que eu cheguei, que assim, tradicionalmente, quando a gente estuda o que é a política pública, de onde ela vem, como é que as agendas são formadas, o que é o ciclo, a questão regulatória, ela não é uma questão central na literatura que a gente tem sobre política pública, ou pelo menos a questão do direito, como a gente conhece no Brasil, né, com a judicialização, com um sistema de justiça, um sistema de garantias de direitos, como a gente tem aqui. Isso não é uma questão central na literatura, né? De fato, depois eu vou mostrar para vocês o livro que nós vamos seguir e tal, mas ela não é uma questão central na literatura. Então, diante disso, uma das coisas que eu sentia muita dificuldade quando a gente falava de política pública no direito, é que esse conceito mais analítico, que vem, né, de uma construção aí, de como o próprio Estado se desenha, não estava presente nas abordagens jurídicas. Muitas vezes, quando a gente fala de política pública no direito, parece que a gente está falando da lei em si, né? Sem pensar muito no entorno institucional, como é que as coisas são construídas, como é que são os processos internos. E eu, por uma felicidade, ou por uma infelicidade do destino, mas eu acho que é uma felicidade, o meu doutorado, meu mestrado e meu doutorado é na ciência política. O doutorado é nas ciências sociais, mas em estudos políticos. Então eu tive a oportunidade de sempre estar pensando nisso, né? Eu tenho uma conversa muito boa com a administração pública, fui professora da área de administração há tempo. Então eu falei, bom, gente, acho que a gente tem que pensar no direito. Como é que os modelos de análise de política pública estão dialogando com o direito, né? Para que os advogados precisam aprender política pública? Assim, eles vão virar analistas de política pública, em que dimensão essa análise é possível e aprovável. Então é um pouco o que a gente tem feito lá na UNB. Eu coordeno um grupo de estudo e pesquisa que chama GEO, é um grupo de estudos e é um observatório de políticas públicas, onde os meus alunos estão trabalhando, onde a gente tem produzido materiais sobre isso. E esse curso é um produto, né, da minha atuação nesses últimos, eu estou na UNB já há uns 8 anos, e assim, nos últimos 8 anos eu tenho me dedicado a pensar mais detidamente nessas coisas. E aí montei esse curso, que daqui a pouco eu explico para vocês como é que nós vamos organizar, como é que vai ser o programa. Eu fiz um Google Drive com os principais textos, coloquei as primeiras apresentações e também vou dar uma sugestão de uma plataforma que eu trabalho com os meus alunos, que talvez seja legal para esse curso, até para depois, se a gente quiser manter mais, conversando, discutindo, tá bom? Eu queria fazer uma apresentação, queria que vocês falassem um pouco de vocês, da trajetória, em que lugar que trabalham. A lista está ali fora, né? Eu olhei que é bem diversificada, mas onde trabalham e principalmente por que vieram fazer esse curso, né? Qual é o objetivo, o que estão buscando aqui com esse curso, tá bom? Então, com a palavra a vocês. Então, começar eu? Pode. Eu sou Carlos Inácio Pratos, eu sou advogado da União desde 2003 e fui professor da Uniplan e da Faculdade de Projeção e ajudei a coordenar o curso de Direito da Faculdade LS, que consegui autorização agora, tanto em Itaguatinga como em Ceilândia. Eu trabalho no Departamento Trabalhista da Procuradoria-Geral da União. Eu fiz mestrado em
era um convênio do IPEA com a Fiocruz, em saúde pública, cuja a linha de concentração era desenvolvimento e políticas públicas. Eu lembro desse mestrado. E depois eu fiz a Projeção fez um doutorado interinstitucional com a Unicinos, na área de ciências sociais. Estou fazendo um doutorado lá sobre a questão do punitivismo na Constituição de 88. Principalmente a questão dos crimes hediondos, crime de racismo, crime contra a ordem econômica. E eu fui candidato a deputado distrital aqui no DF, pelo Partido Rede de Sustentabilidade. Então essa questão das políticas públicas me interessa muito, principalmente isso que você falou, né? Enquanto professor, a gente percebia que existia uma tendência das faculdades, principalmente particulares, no estudo da lei, descontextualizada assim, de certos contextos, né? De contextos de por que a lei foi desse jeito, teve esse desenho. Então eu percebi como professor um pouco de disjunção na questão da política com a lei, e isso para mim, para os alunos, evita a formação de massa crítica e coisas desse tipo. Então, esse meu objetivo é justamente aprofundar nesse diálogo, como você falou, de como os modelos de análise de políticas públicas dialogam com o direito. Vai ser uma coisa interessante, eu acho que posso ter aproveitado também na minha tese. E aí, o objetivo também é dar algumas dicas, eu vim pensando nisso, né? Muitos de vocês são professores, ou têm intenção de ser, também dar algumas dicas e tal, falou, isso aqui dá para trabalhar em sala, isso aqui tem esse texto, então também é um curso que ele tem essa objetividade, de deixar aí algumas ferramentas didáticas para vocês, mais pedagógicas também, porque às vezes é tão difícil a gente tratar esse conteúdo em sala de aula. Por gentileza. Meu nome é Rafael Monteiro, sou advogado da União desde o ano passado, eu sou do último concurso, então recém ingresso na carreira. Trabalho na Procuradoria Regional da União, da primeira região, em matéria de servidores públicos, então no contencioso judicial a respeito de questões de servidores. Né? Eu sou ex-aluno da UNB também, formei lá em 2013, não tive a oportunidade de dar aula esse ano. 2013 eu não tinha chegado lá ainda não, eu já estava na UNB, mas eu não estava no direito, eu cheguei em 2014. Pois é. E me interessou bastante o curso, porque embora eu não trabalhe diretamente com políticas públicas hoje em dia, na matéria de servidor público, eu tenho interesse em depois migrar para essa área também, atuar na defesa, no contencioso, ou talvez no consultivo na área de políticas públicas. Então tenho interesse em saber como que se dá essa relação melhor entre direito, entre a advocacia pública especificamente, tanto no consultivo quanto no contencioso. Entendeu? Quais são os nossos limites de atuação, em que medida que a gente pode opinar sobre uma política pública, esse tipo de coisa. Legal, legal. E a ideia também do curso é isso, dar ferramentas para que ajude, que nessa parte mais consultiva, auxilie melhor, né? Então isso aqui a gente olha e tal. A ideia também é essa. Bem-vindo. Por gentileza. Me chamo José Roberto. José Roberto. José Roberto. Sou advogado desde 2000. Sou alagoano de Maceió, mas estou morando há 6 anos em Brasília. Tenho mestrado em gestão pública pela Universidade Federal de Pernambuco. Onde o tema da dissertação final foi conflito intergovernamental que prejudica o início das políticas públicas. Hoje eu tenho visto muito isso, inclusive com tanta fusão de ministério, com o argumento de evitar conflito do Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura, por exemplo. Né? Então eu trabalho muito isso, 2 anos lá na FPE. Curiosamente, esse ano eu estava pensando em tentar um doutorado no UNB, estive lá no Departamento de Ciência Política, com o professor responsável pela graduação do doutorado, e ele disse, lendo meu trabalho, ele disse, procure Suilan, Magna ou Ana Cláudia Fagundes. Com quem que você conversou? Com Paulo Calmon? Você conversou com Paulo Calmon, não? Isso mesmo, Paulo Calmon. Ele disse, rapaz, você tem que conversar com ela. Muito bem. Paulo Calmon é um amigo queridíssimo. Resultado, eu comecei a me interessar por políticas públicas justamente a partir da judicialização que eu percebia na saúde. Né? Depois, quando eu fui para a área consultiva, e aí eu comecei a enxergar o bate-cabeça realmente dos órgãos para definir uma política pública só. Né? O tempo, o atraso, a ausência de um órgão
que ponha fim a conflitos dentro das pastas, né? E aí desenvolvi esse trabalho, passei a ser curioso, né, das questões que envolvem políticas públicas. A relação com o direito, ensinei pós-graduação, também inclusive aqui em Brasília, no Conselho Federal da OAB, ensinei na Escola de Magistratura, em algumas universidades, sempre tentando aproximar as políticas públicas ao direito e à judicialização. Então, quando eu vi aqui que seria ministrado pela professora, né, com o interesse que eu já tinha, eu disse, não vou perder essa oportunidade. Muito bom, que bom. Então, bem-vindo. Tem qual órgão? Eu sou o diretor do Departamento de Cálculos e Perícia da Advocacia Geral da União. Tá. Bom, gente, então começamos, né? Como eu falei para vocês, esse programa, ele é uma diminuição do que eu faço lá na minha disciplina, que inclusive está acontecendo esse semestre. Então, se vocês quiserem depois, né, numa outra oportunidade, eu no geral sempre ofereço essa disciplina no segundo semestre. Esse semestre eu não abri para aluno especial, porque eu estou na coordenação do programa de pós-graduação, então é muita coisa na minha cabeça. Eu falei, não, vou ficar só com os alunos da casa, mas a gente sempre abre. O meu grupo, se vocês procurarem na internet, eu não lembro o nome da página, daqui a pouco eu abro ali para vocês quando eu acabar o programa. O meu grupo é um grupo que ali tem um pouco dos textos que a gente tem feito, o que a gente tem feito, as pesquisas que a gente tem feito, quem são os membros. Então, se alguém quiser conhecer, eu daqui a pouco, acho que a internet está ligada aqui, ó. E esse programa eu montei com essa perspectiva. E aí, os objetivos gerais são, o objetivo geral, né? Apontar os principais fundamentos da literatura que discute análise de política pública. Por quê? Porque no fundo, quando a gente pensa assim, a política pública, ela virou uma disciplina, né? Você olhar os cursos de administração, vocês que vêm da gestão e tal, ela é uma disciplina. Tem um texto clássico, clássico não, né? Um texto mais antigo da Celina Souza, que ela vai mostrando as escolas, os modelos, como é que isso foi constituído. E aí, a ideia era um pouco essa, trazer essa discussão da análise numa conexão com a perspectiva jurídica, né? Esse é um grande desafio, é um pouco o que tem sido a minha pesquisa nos últimos 4 anos, que articula as dimensões das políticas públicas, que é um pouco isso, assim. O que o advogado faz da política pública? É só na hora que judicializa, ele entra na consultoria e aí precisa entender um pouco desses modelos, como é que eles estão, essa questão intergovernamental. Eu de tarde, se eu chegar em casa, eu vou chegar meio corrido, mas se eu conseguir, eu trago um livro para você de um colega lá da UNB, que é professor do mestrado profissional de administração, e até ele é do Rio Grande do Norte. A tese dele é exatamente sobre isso, conflitos intergovernamentais, né? E que é isso, onde é que vão as competências. E no fundo, não é só uma questão jurídica de dizer, não, a competência é X, Y, Z, mas é como é que você constrói politicamente, né? Como é que você toma decisões e você faz acordos dentro disso, né? Que tem muito mais a ver com a gestão em termos, né, de áreas e de definições do que efetivamente só com o direito. Então, o que eu via, né, nos congressos que eu já fui, nos artigos que eu dou parecer, é que muitas vezes os advogados falam, não, mas é uma questão jurídica. Não é uma questão jurídica, é uma questão institucional, né? Tem um texto que a gente vai trabalhar aqui em sala de aula, da professora Maria Paula Damari, que ela fala, olha, política pública é institucionalidade, ponto. Então, pensar na política pública é pensar na sua dimensão institucional. E aí eu montei com esse objetivo. E aí os objetivos instrucionais, de aprendizagem, que a gente pretende que vocês façam até o fim do curso, é compreender os fundamentos da análise. E aí como é que eu organizei? Como esse é um curso de 60 horas, eu tentei olhar para ele, olhando uma noção que se chama ciclo de políticas públicas, né? Então a gente vai focar muito nisso. O que é esse ciclo, de onde ele vem, como é que a literatura trata, pensando nas fases. Tem uma crítica, inclusive, o texto que eu vou apresentar agora de manhã, que é um texto que eu escrevi, né? Ele é isso, eu dei essa disciplina para uns alunos lá na UNB e depois eu fiz uma pesquisa com os alunos, assim, do que agregava, o que era essa experiência, como é que ela foi construída. É um texto interessante, assim,
metodológico que vai mostrando isso, né? Como é que esse conteúdo pode ser aprendido. Que também é uma outra lacuna que a gente observa no ensino do direito, é que muitas vezes se investe pouco nessa discussão mais institucional. Se discute muito a dimensão legal, os comentários às leis, pouco as decisões, porque também não se trabalha em sala de aula as decisões. Acho que se a gente trabalhasse melhor as decisões, talvez a gente conseguisse entender mais. E eu falo porque eu dou aula de Constitucional 2 na graduação. E aí a gente tem uma parte que eu trabalho com decisão, controle concentrado, e aí votos dos ministros, como é que isso... Então isso é uma coisa interessante. Um dos meus projetos para os 2 próximos anos é trabalhar uma disciplina de pesquisa sobre decisões judiciais e políticas públicas. Então, não olhar só saúde, né, mas olhar saúde, transporte, como é que se decide. Aí a gente teria que escolher se é em RE, se é em controle, mas a verdade é, o que a gente trabalha em sala de aula com os nossos alunos é muito mais uma doutrina, que ela vem bem pasteurizadinha, né? E os alunos com uma dificuldade imensa de sair daquilo, porque está tudo prontinho. Eu digo que quando eu vou dar aula, primeira aula que eu dou de Constitucional 2, os alunos me perguntam assim, professora, qual é o livro que a senhora adota? Eu falo, olha, a primeira parte do curso a gente trabalha com vários textos. A segunda tem um livro que eu acho que é legal, porque explica o que são os instrumentos e tal, mas o mais importante é que você entenda para que o controle serve e como ele funciona, não só do ponto de vista jurídico. Então, essa é realmente uma dificuldade. Então, isso também é uma coisa que me mobiliza. E por isso essa ideia dos fundamentos da análise. Identificar as diferentes fases no desenvolvimento da política, né, que é o que a gente está chamando ali de ciclo, e as fases basicamente são formação de agenda, tomada de decisão, desenho, né, que a gente chama de instrumento. No meu curso lá na UNB, eu trabalho também com a noção de participação e governança, que eu acho que são 2 coisas importantíssimas. Aqui eu falei, não, a gente pode dar um curso de governança e a gente pode depois pensar num curso de participação. Como são cursos menores e mais aplicados, então a gente pode olhar isso. Por isso aí eu escolhi só essas fases, que é sobre o que a gente vai conversar. Analisar as possíveis conexões dessas fases com a formulação jurídica e discutir casos para aprofundamento da atuação profissional. Eu escolhi 5 casos, um para cada fase da agenda, tá? E aí depois metodologicamente eu vou dizer como é que a gente vai trabalhar os casos, a gente vai ter uma aula para conversar sobre isso. E esse não é um curso que tem um trabalho final nem nada, mas se a gente conseguir, se vocês quiserem fazer uma reflexão e depois a gente pensar em escrever um artigo e tal, e eu oriento vocês. Por isso que essa base que eu falei, que eu uso lá com os meus alunos, o Edmundo, talvez seja legal, porque pode ser um lugar que a gente converse mais, ele é menos estanque que só os textos lá no Drive, né? Então esses são os nossos objetivos. E aí, eu estruturei, deixa eu pegar aqui eu estruturei, porque aí tem um programa bem bonitinho que eu fiz, em, deixa eu ver, 1, 2, 3 unidades, basicamente. E cada unidade corresponde a um conjunto de como é que fala? De encontros, né? Então, esse primeiro encontro de hoje, o objetivo dele é política pública, para que serve e para quem, né? Então, uma apresentação do programa, uma sondagem de expectativas que a gente já fez, o que sabemos sobre política pública, e eu vou apresentar esse texto, que é um texto que saiu recentemente sobre direito e análise de política pública, que há de novidade, uma experiência de ensino e uma metodologia para pesquisa. Eu traduzi esse curso que eu vou dar para vocês, né, num texto, e contei um pouco como é que foi a experiência, o que os alunos acharam e um pouco dos desafios. Eu comecei a falar e depois fiz um corte. Embora exista muita crítica hoje, né, de que essa formulação do ciclo seja uma formulação às vezes ultrapassada, porque no fundo, a política pública não é essa coisa tão arrumadinha, certinha, bonitinha, né, de ciclo. O Zé Roberto está lá
no setor de cálculos trabalhou, então você sabe que não é. Tem uma hora que você definiu, tá, tudo bem, desenhou um instrumento. Quem implementa o instrumento? Ninguém, entendeu? Aí, não, é de fulano, não, obrigação. Então, não é essa coisa tão certinha. Por isso que também, nesse curso, eu falo menos disso, mas é uma visão que norteia a ideia de contexto, né? A ideia de contexto institucional. A gente tem as fases como uma moldura, né? Como aquilo que a gente sabe, ó, se você for construir uma política pública, existe esse passo a passo. Óbvio que esse passo a passo, às vezes, vai virando outra coisa, até porque cada uma dessas fases, você não tem só toma decisão, define e vamos implementar. É sempre vamos dizer assim, um jogo político, né? Você está sempre dentro dessa perspectiva de, enfim, barganhas, negociações, né? Compreensão das competências. Então, isso é inerente ao próprio processo da política pública, né? Essa era uma coisa que eu ouvia. A primeira versão que eu dei desse curso, os alunos diziam muito assim, não, professora, mas é que tomou a decisão, é só implementar, é só cumprir a lei. Eu falei, meu filho, mas ele cumprir a lei nesses termos é tão difícil, né? O tema do meio ambiente, por exemplo. Você tem uma legislação maravilhosa, altamente moderna, né? No início da década de 80, você tem uma legislação no Brasil totalmente moderna, com os princípios que vinham lá, né, das convenções, com muita dificuldade de ser implementado. Né? Muita dificuldade. E a dificuldade não é só porque não tem vontade política, a dificuldade é porque às vezes o órgão não tem capilaridade, ou não tem orçamento, porque institucionalmente, por isso que a gente gosta muito desse contexto. É um contexto de um autor que está nesse livro, que está nesse curso, ele chama. E ele fala disso, né? Que no fundo é preciso entender o contexto institucional para além só do texto, da formulação, daquilo que está colocado, mas pensando também nas relações políticas, né? Como você tem para além do contexto, né? Você tem de fato as relações que estão ali colocadas. É o que a gente chama de uma abordagem pós-positivista, né? Eu vou falar isso na aula de tarde, mais detidamente. E aí esse texto que eu vou apresentar vai dar um pouco dessa noção de por onde nós vamos caminhar. Aí a discussão de agora de manhã. De tarde, eu tinha proposto um debate de textos indicados no programa. São 4 ou 5 textos, são 4 textos. É que ontem eu fui mais ou menos, são 18 alunos. Se a gente fizer 4 grupos de 3 grupos de 12, 18, dá para fazer até 3 grupos de 3, talvez, acho que fica melhor. E aí eu divido um texto. Eu tinha separado aqui esses 4 textos, que no final, esse primeiro eu vou apresentar. Aí é um texto da Maria da Paula Dallari, um texto da Celina Souza e um texto do Diogo Coutinho. Se a gente fizer 6 grupos de 3, cada grupo fica com 2 textos e aí a gente apresenta. Eu não sei se a gente consegue fazer isso hoje à tarde, eu até preparei, mas esse debate eu quero fazer, nem que eu faça na sexta-feira, que nós vamos discutir casos e tal, então dá um tempo para vocês lerem. São textos pequenos, são todos muito pequenos, assim, não são grandes. Esse aqui tem, são textos de 20 páginas, então se cada grupo a gente divide, então dá para fazer. E esse primeiro eu vou apresentar, né? Que é um debate mostrando um pouco, assim, quais são as escolas da política pública, a política pública como uma abordagem multidisciplinar. Esse professor Diogo Coutinho, ele coordena um grupo de política pública na USP. Um dos caras hoje dentro do direito que trabalha com isso, acho que basicamente ele e a Maria Paula Dallari, né, que vão discutir isso, assim. Tem muita gente que escreve sobre política pública, muita gente, o que eu leio de coisa sobre política pública, mas muita coisa que não é política pública, não é. No máximo, uma análise constitucional, assim, e muitas vezes uma análise constitucional muito deixada a desejar, né? Tem muita coisa que o povo pode ser. A efetividade das políticas públicas, né? E aí o cara fica falando. E muito a coisa do dever ser. Acho que vocês devem sentir isso na atuação de vocês. Eu vejo muito assim.
Eu já coordenei um grupo de política pública num congresso, no final eu já não sabia mais o que fazer. As pessoas, eu já tinha vontade de pegar os textos e falar, gente, olha, vamos separar. Então tem muito essa coisa de o gestor público tem que fazer. E aí é muito legal discutir isso com a advocacia, porque a advocacia é onde você vai defender a administração pública. Então, assim, muito também do que se fala é uma visão de quem está do lado de fora, dizendo, tem que fazer. Muito judicializada, muito punitivista, às vezes, em relação ao gestor. Não estou dizendo que o gestor é um santo, mas, veja, tem um contexto institucional, né? Então, esse texto do Diogo é bem legal. O da Maria Paula Dall'Aga é um texto antigo dela, que está no meu livro, está no livro dela da Saraiva, mas esse texto tem uma versão que saiu no Estudos Legislativos, eu coloquei ali na nossa pastinha. E a Celina Souza é um texto de 2006, que ela faz também um discurso sobre literatura, sobre as escolas. É legal porque dá uma noção pra gente. Então, mesmo que a gente não consiga fazer isso hoje à tarde, porque hoje à tarde eu tenho outros planos, nós vamos fazer esse debate, tá? E aí, um pouco da nossa discussão de tarde é em que esse conceito auxilia na Advocacia Geral da União. E eu vou apresentar, eu coloquei ali o capítulo 2, mas eu vou apresentar o capítulo 1 deste livro aqui. Esse livro, ele é um manual. Eu não sou uma pessoa chegada em manuais, mas esse livro foi um livro que, quando ele saiu, ele é um livro que foi traduzido. A tradução dele não é a melhor coisa que tem. Não é a melhor coisa que tem furos. O capítulo de avaliação nem é um capítulo que eu gosto muito. Bom dia, toda. O capítulo de avaliação não é nem um capítulo que eu gosto muito, mas é um livro legal. Esse livro, a gente consegue ele nesse site aqui, ó, que é esse aqui, que a gente pode baixar, tá? Então, dá para fazer isso. Se vocês entrarem com a referência, dá para baixar bem direitinho e dá para ler. Não é nada que fira os direitos de propriedade intelectual, não estamos fazendo nada errado. E é interessante porque esse é o livro basicamente que vai orientar as nossas discussões. O que é legal nele, porque o que ele faz? Ele pega toda a literatura sobre política pública e ele vai sintetizando pra gente. Então os capítulos às vezes são meio chatos, mas são referências, mas eles fazem referências à literatura. Então, por exemplo, o que é a política pública? O capítulo que eu vou apresentar de tarde. Então ele vai falando como é que os autores vão trabalhando, ele faz meio que um mapeamento de autores. Isso para o pessoal do direito eu acho muito legal, porque às vezes você pega um livro do Kindle, né, sobre um livro que não tem tradução nele no Brasil, ele chama Alternativas, esqueci o título. É um livro genial. Kindle, para mim, é um dos melhores autores na política pública, porque ele vai dizer assim, ó, como é que, na verdade, a gente toma decisão em política pública? A gente não toma decisão. A decisão é uma janela de oportunidade. Quem está ali pega, toma, leva, não tem muito essa coisa tão racional que muitas vezes no direito se acredita que tem, né? Que existe uma racionalidade, não é um jogo ali e tal. Esse livro é um livro genial, mas ele vai e fala assim, ó, esse autor está falando disso. Então, para o aluno iniciante, que tem às vezes, muitas vezes tem uma visão muito, assim, né, muito linear da política pública, esse é um livro super legal. É um livro que eu resisti muito. O Paulo Calmon trabalha na graduação com os meninos da ciência política. E eu me lembro que quando eu montei esse curso e fui conversar com o Paulo, esse professor que você conversou, que é um amigão, assim, gosto dele gratuitamente, né? E ele me disse exatamente essa história, né? Ele falou assim, Ana, ele me chamou de Aninha. Ele falou assim, Aninha, olha, a gente trabalha na graduação e tal, mas eu falei, não, vamos trabalhar um pouco na pós para ver o que dá. Então eu agora também estou chegando vamos dizer assim, no meu ciclo e introduzindo novas leituras no meu curso, né? Eu devo continuar nesse curso todo para o próximo ano. Mas que é uma experiência muito legal, porque muita gente nunca nem ouviu falar, E, por exemplo, a Maria Paula Dall'Aga tem um livro muito legal, que é a Teoria Jurídica da Política Pública. Eu acho que ele está indicado aqui no programa, depois a gente olha, eu acho que está indicado aqui no programa. É um livro muito bacana mesmo, mas é um livro que às vezes ele é muito difícil, e é um livro que, assim,
ele acaba ficando meio, eu acho ele meio desigual. Tem um capítulo que eu gosto muito, que ela discute a questão institucionalista. Eu até tenho essa apresentação aqui, depois eu posso colocar para vocês. Mas tem um outro capítulo que eu acho que ela acaba deixando muito a desejar, que é pensar uma teoria jurídica para política pública, que eu acho que não existe uma teoria jurídica da política pública. Eu acho que você tem modelos de análise, formas de analisar a política pública. Então, as teorias que a gente tem na política pública, elas vêm dos mais diversos locais, lugares. Tem muita gente, a gente aqui no Brasil, né, pelo menos a turma que eu converso muito, a gente trabalha muito com os modelos da ciência política, mas tem gente que trabalha mais com uma abordagem antropológica. Eu tenho uma colega, né, aqui na UNB, a Rebeca Igreja, trabalha com uma abordagem mais antropológica. Tem gente que trabalha com uma abordagem mais judicial, né, usando métodos antropológicos. Então, assim, no fundo, você tem na política pública uma apropriação, né, dos conteúdos das ciências sociais que viram aplicados. Então, aí eu acho que é forçar um pouco a barra, você falar, existe uma teoria jurídica da política pública. Eu acho que é um livro muito legal, mas é um livro difícil, um livro que, assim, o que é mais bacana nele é como ele estabelece um modelo de análise, que no final não é uma teoria, é um modelo de análise. Esse livro, para quem gosta do tema, vale a pena ter. Eu, de tarde, eu até me peço desculpa, eu no geral trago todos os meus livros, mas ontem eu estava em Goiânia, no Fórum Brasileiro da Internet, né? Eu estava num painel ontem de manhã, numa mesa lá, e eu fiquei lá o dia inteiro, cheguei em casa às 10 horas da noite, e passei, como eu fiquei doente no feriado, não consegui separar todos os meus livros, mas eu até sexta-feira trago tudo para vocês, e aí vocês olham, vejam e tal, tá? Muita coisa a gente consegue baixar na internet. E aí na aula de tarde eu vou apresentar o primeiro capítulo desse livro, tá? Que eu acho que é um livro muito legal. Às vezes não dá para trabalhar com a graduação, mas nos ajuda a preparar a aula. E uma coisa que eu gosto, como ele é um manual, no final ele tem um conjunto de questões que vocês podem, que a gente pode trabalhar com elas em sala de aula e tal. Aqui eu não vou trabalhar com vocês porque o nosso tempo é curto. Mas lá no meu curso, na pós-graduação, eu falo para os alunos, ó, tem que responder uma pergunta, porque essa é a pergunta do nosso debate e tal. Então é a nossa aula de hoje à tarde. Amanhã de manhã, eu volto também para a discussão dele. Aí eu vou fazer a aula expositiva do capítulo 2, que ele fala dos subsistemas da política pública. E na quinta-feira de manhã, eu vou falar sobre o capítulo 3, né? No capítulo 2 ele fala das escolas, e na quinta-feira de manhã eu vou falar sobre o capítulo 3. Ali eu coloquei que eu falaria sobre política pública e judicialização. Se não der tempo de falar na quinta, eu falo na sexta, eu falo na segunda. Mas essa é uma aula que eu quero ter. Essa é uma aula que eu acho que vale a pena, inclusive, dar um tempo para vocês lerem esses textos. Por quê? Porque e eu acho que esse tema começou a nos inquietar muito, porque na verdade, onde é que o direito foi chamado para falar de política pública? Quando você começou os processos de judicialização, na saúde, né? E aí todo mundo começou a olhar para isso, não, mas o que é isso, que história é essa? E aí é muito curioso, porque quem atua mesmo diz, professora, se a gente ficar só no tema da judicialização, a gente não consegue entender como política pública, porque a gente sabe que a decisão ali, ela é muito pontual, e ela não está dentro do contexto da administração. Então eu acho que esse tema veio para a agenda dos cursos de direito, para a agenda do ensino do direito, muito por isso. E aí muita gente escreve da efetividade, da política pública. Eu digo o seguinte, ó, efetividade é um conceito que está ligado à lei. Né? Se a gente for pensar a efetividade da lei, você tem toda uma discussão da teoria geral do direito para pensar nisso. A política pública, eu tenho avaliações sobre ela. E aí eu posso dizer, ó, e aí o conceito de efetividade na política pública é diferente da lei. É bem diferente, porque aí efetividade, eu tenho efetividade, eficácia, impacto, eu tenho várias nomenclaturas para eu pensar como é que foi o resultado da minha intervenção. Né? Então, na verdade, esse tema da judicialização, ele está programado para quinta de manhã, mas como eu tenho capítulo 1, 2 e 3 desse livro que eu quero apresentar para vocês, talvez eu deixe ele para sexta tarde ou para segunda. Né? E aí talvez eu deixe para segunda, porque dá tempo de vocês lerem. Sobre amanhã é à tarde, né? Amanhã à tarde, porque eu dou aula de manhã. Hoje é o de manhã de tarde, é porque eu dou aula de manhã. Né?
A gente, no encontro 5, que é na sexta-feira à tarde, a gente começa a falar mais do que como é que uma questão social entra na agenda da política pública, né? Aí a gente vai falar daquela fase da formação da agenda. Depois, na segunda, a gente fala dos instrumentos de design. No encontro 6, a gente fala dos instrumentos de design, que é o capítulo 5 desse livro. E no capítulo 7, a gente fala de implementação. E depois, no capítulo 8, da avaliação, que é no dia 13 de manhã, tá? E aí tem esses textos todos que eu estou indicando. Deixa eu passar para frente. No encontro 9, que aí é terça-tarde, a gente vai começar a conversar um pouco sobre todas essas coisas. Por isso que eu posso deixar os instrumentos mais para frente e fazer a conversa final. Por quê? Porque uma das sacadas que eu tive para pensar esse nosso curso bom, e se a gente, em cada uma dessas fases, a gente pensar num caso específico como um exemplo? E o que dessa literatura que a gente está estudando conversa com esse caso, tá? Então a gente vai ter vamos conversar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode tratar mais detidamente as questões que aparecem isso eu posso até deixar para a última aula, para a aula do dia 14, mais detidamente as questões que aparecem na Advocacia Geral da União, o que é demandado de vocês, como é que essas fases são colocadas, como é que a gente coloca a resolução dos problemas, tá? E para encerrar, no dia 10, a gente faz uma discussão final dos casos, que é no dia 10 da tarde, que aí é a continuidade. Eu acho que eu vou deixar toda essa discussão para o dia 10 da tarde. Tá? Basicamente é esse o programa, é muito simples. Eu separei os textos, fiz um Google Drive, aí depois eu preciso dos e-mails de vocês para compartilhar. E quero mostrar também o seguinte. Dia 10 não, Dudu. Não temos aula dia 10 não. Encontro 10. Encontro 10, não, dia 10 é fim de semana, né? Essa é uma base que eu descobri, que ela chama... Eu acho que aqui essa internet não me permite, porque ele é uma rede social. E ele é uma rede social que a gente consegue, é um Facebook de estudantes, e a gente consegue colocar lá, fazer posts e tal. De tarde eu vou ver se eu consigo entrar com o meu computador, mas se não a gente pega os e-mails de vocês e convido vocês para entrarem em um grupo, né? E aí a gente monta um grupo que a gente pode discutir e fazer umas discussões, assim. Também podemos fazer um grupo Facebook, se vocês quiserem. É que o Facebook fica meio aberto, né? Tem que ser mais difícil de fazer. Tem tanta gente saindo de rede social. Então, às vezes, pode não ser uma boa ideia. Mas aí eu mostro que aí eu queria montar esse grupo no Edmudo pra gente ter um canal de discussão, de conversa, tá? Outra coisa que eu queria mostrar. Então, quais foram os casos que eu selecionei? Como é que eu selecionei esses casos? Para a tomada de decisão, eu pensei da gente olhar um pouco o processo do Mais Médicos, né? Como é que o Mais Médicos foi construído, porque é uma coisa meio de, você tinha que tomar uma decisão e tal. Para a formulação da agenda, né? Como é que um problema entra na agenda, isso aqui está ao contrário, né? Como é que um problema entra na agenda? Eu pensei no homeschooling, né? Que é o ensino em casa, que foi recentemente decidido pelo STF, mas que um dia desses eu vim aqui na AGU e me fizeram uma pergunta sobre isso, né? Eu falei, gente, mas como é que é isso? Eu fiquei pensando, né? Como é que esse caso poderia ser um caso de formação da agenda? Na formulação, eu pensei na Lei dos Portos, que é uma lei de 2014, né? Ela é bastante interessante, né, nessa coisa de como é que ela foi formulada, como é que ela foi desenhada, e o decreto, né? E a Lei dos Portos, a gente até tem dimensões da avaliação, que ela mudava um conjunto de instrumentos que você tinha no tema portuário no Brasil, e aí eu pensei da gente olhar para ela e pensar. E na implementação, eu pensei na Lei de Ciência e Tecnologia, né, que está aí sendo implementada, discutida, traz vários instrumentos novos, e na avaliação na Lei de Cotas no Serviço Público, que inclusive saiu uma portaria do MPOG sobre
como é que você faz as comissões e tal, então assim, ilustrativos. Bom, como eu não sou mais advogada já há alguns anos, como é que eu pensei em trabalhar esses casos? A gente trabalhar mais com as reportagens mesmo. Como é que foi que o caso foi feito? E aí deixar para vocês a pesquisa ou a ideia de olhar mais detidamente a atuação da AGU nesses casos. Por isso que eu estou falando, a gente pode conversar e depois pensar em montar artigos sobre isso. Né? E mesmo que a gente não consiga fechar aqui nesse curso, mas a gente pode pensar lá na frente. Então, toda vez que eu estiver dando exemplos, eu vou olhar para esses casos, vou procurar as reportagens também que falam, e a gente vai tentar trazer a memória sobre isso, tá? Então, são as sugestões dos nossos casos. E a nossa metodologia são aulas dialogadas e expositivas, construídas com exposição dos alunos e da professora. Tem muita coisa que eu vou expor, porque o curso é muito curto, com pouco tempo de leitura. Então, eu vou falar, mas também a ideia é a gente fazer uns trabalhos em grupo e tal, dividir vocês. Então, se a gente tiver que trabalhar um pouco assim ao longo do curso, mas a gente vai usar, né? Atividades programadas, que aí são seminários apresentados aqui, mais os debates, né? E análise crítica de artigos apresentados em congressos, periódicos, enfim, fazer um pouco essa discussão que a gente tem feito. Por isso aquele debate sobre dos 3 artigos. Critério, eu coloquei critério de avaliação, mas óbvio, não é um curso com critério de avaliação, mas a avaliação do desempenho do participante na disciplina será feita a partir dos seguintes critérios: a apresentação dos casos e a elaboração de uma proposta de artigo na última aula para a gente conversar, né, sobre como é que poderia pensar ali as fases. E aqui as referências bibliográficas. Então, todas que a gente usa aqui, nós não vamos ler tudo isso, mas tudo que eu uso lá no meu curso está aqui, né? O Howlett, a Celina, o Lehano, aquele que eu falei para vocês que está ali como 2000, não, aqui é 2012, tá? 2012, né? E que é um autor que a gente gosta muito, o Salme, que é o livro que eles editaram ali pelo UNB, tem o Winston, o Lindblom, o Alexandre Comide, com o Roberto Pires, que é um livro do IPES de 2014 bem interessante, o David Trubik com o Mário Shapiro, que estão discutindo lei de desenvolvimento, o Joe Coutinho, deixa eu ver, formulação que é essa aqui, Carmen Genliski e José Seibel, o Henrique Saraiva, que é um texto antigo da ENAP sobre políticas públicas, a Celina Souza, que é a introdução de um dossiê sobre políticas públicas no Brasil, Ana Luísa Viana, essa é uma discussão mais antropológica, o Francisco Heidemann, que é um professor lá da Santa Catarina, discutindo um pouco o que é governança pública, o Alcindo Gonçalves com o conceito de governança, esse é um texto do direito, a Fátima Anastasia com o conceito de governança e accountability, a Júlia Gilvan sobre governança e os riscos e os desafios para a definição da área da pública, o Klaus Frey também discutindo governança, o Paulo Calmon, isso também é um texto de governança, vai ser claro de governança. Esse livro do Wun Chun é um guia de políticas públicas. Esse guia de políticas públicas ele é muito interessante, porque ele é um livro feito para gestores. Eu acho que eu coloquei lá na nossa pastinha. Eu não coloquei tudo isso na nossa pastinha, mas esse eu acho que eu coloquei. Ana Paula Paz, com uma discussão sobre nova gestão pública que envolve participação, o Roberto Pires discutindo participação, o Fábio discutindo também participação, a Eusinéia e o Wagner discutindo participação, esse texto eu não tenho digitalizado. O Manuel Castells discutindo o Estado em Rede, o livro Administração Pública, organizado pelo Gui Peters, esse é um livro do Pierre Mazenga sobre política pública e sistemas complexos, que ele discute algumas questões ambientais. Esse eu não tenho aqui, mas eu posso trazer o meu. E aí algumas leituras de aprofundamento, que é a literatura mais desse curso mesmo, que é o Policy Change and Learning, né, a noção da advocacia de coalizão, que é uma teoria da política pública, o Sabatier discutindo a teoria dos processos políticos, o Taylor e Hall, as versões do neoinstitucionalismo, o Barak e Barak's
As Duas Faces do Poder, o Winston discutindo a análise do sistema político. O Winston esse livro tem traduzido. O Edzione discutindo as questões de uma abordagem racional na decisão. A Tellen discutindo a história do institucionalismo. Kindle, né? Esse livro eu tenho uma xerox em casa, se alguém quiser eu posso trazer. Agendas, Alternatives and Public Policies. O Thomas Dee sobre o Political Analysis e o Klaus Frey também fazendo uma abordagem mais conceitual das políticas públicas. Então é esse o nosso programa. E aí tem uma versão dele, com cara de programa mesmo, que está aqui. Eu depois passo para vocês. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, aí tá tudo aqui direitinho. Esse aqui também é uma literatura que eu levantei, então, enfim, várias coisas que depois vocês podem usar nos nossos encontros. Né? Esse aqui foi o projeto que eu apresentei aqui para a escola. Tudo bem? Tranquilo? O pessoal que chegou depois pode se apresentar? Senhorita, e depois você? Simplesmente. Onde trabalha? Enfim, fale um pouco, né? Formação, está fazendo mestrado, doutorado, e o que te traz fazer esse curso? Meu nome é Natália de Rosa Almeida, eu trabalho na Secretaria-Geral do Contencioso, no Departamento de Acompanhamento Estratégico, com repercussão geral. Então, eu trabalho com muitas ações que envolvem políticas públicas, inclusive o homeschooling. Eu não trabalhei diretamente, mas minha amiga trabalhou no caso, e a gente acompanha as sessões também do STF. Então, a gente se depara com muitos temas relevantes assim, no âmbito das políticas públicas. Uhum. E isso foi o principal motivo, entender um pouco, porque realmente é num plano muito abstrato. O judiciário não pode se intrometer, porque é da administração. Esse, eu acho que é o principal argumento, né, quando a gente se depara com judicialização de políticas públicas. Uhum. E aí entender um pouquinho melhor até que ponto realmente o judiciário pode, como é formado, né, como você falou, né, a agenda de política pública, qual seria talvez a injustiça nisso, que caberia a intervenção do judiciário. É um tema ainda para mim que é novo. Eu queria entender melhor. Esse foi o motivo de eu fazer o curso. A minha curiosidade principal no meu trabalho específico. Muito bem. Seu nome é Maria Tereza? Natália. Natália, eu não entendi. Maria Tereza. Tá bom, muito bem. Depois a gente apresentou o programa e depois a aula, o que eu vou falar agora, acho que talvez ajude um pouco. E a ideia do curso é essa mesmo, é apresentar como é que a literatura de política pública trata isso e o que isso pode ter a ver com o direito, né? Por gentileza. Bom dia, desculpa, meu nome é Eduardo Magalhães, sou advogado da União. Trabalho já há um tempo no consultivo, tanto no Ministério das Comunicações e da Cultura, eu tenho uns anos lá, e sou coordenador de políticas culturais do Ministério. Então, o curso vem cair como uma luva, né, dentro do que, assim, eu imagino que vai ter uma grande mudança aí no próximo ano e para mim seria um campo muito interessante de aprendizado. E eu sou aluno especial do UNB também, então eu tenho... Você é lá no Direito? No Direito. Você está fazendo qual disciplina? Não, eu já fiz, agora eu vou tentar fazer, eu fiz com o Veronese, Direito Internet. Direito Internet, fiz com o Marciório na metalinguagem relatório. E aí estou tentando conciliar a vida acadêmica e profissional para tentar um ingresso no momento futuro. Então, como é um tema assim, que eu tenho uma predileção, é interessante aproveitar essa oportunidade. Legal, ótimo. Então eu acho que é isso. A ideia do curso era exatamente essa, eu apresentei o programa. Agora, olha o que eu fiz. Eu fiz esse Google Drive aqui, falando, né, um pouco desses desafios do que é essa discussão de política pública. E aí o que me motivou foi isso, para pensar um pouco o que a gente tem de teoria, de análise, de modelo de análise, aquilo que está lá na ciência política, hard, que muitas vezes no direito o pessoal fala, mas isso não é direito, né? Então trazer isso para a política pública. E aí, uma sacada, Natália, eu até falei um pouco antes, eu gosto muito da Maria Paula Dall'Api, muito, assim, para mim é uma das minhas referências, assim, acho que ela foi uma das primeiras professoras aqui no Brasil que inaugurou isso, trouxe isso, né? Uma mulher que trabalhou muitos anos dentro do Ministério e tal. Ontem eu até estava conversando com
orientanda dela nesse fórum lá em Goiânia, tá falando, ela tá voltando e tal. Então eu gosto muito dela. E aí ela teve a pretensão de fazer um livro que é a Teoria Jurídica das Políticas Públicas, que eu digo que é um livro ótimo, mas que eu me pergunto sempre, existe uma teoria jurídica das políticas públicas? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Assim, onde está? Porque eu consigo ver uma teoria jurídica quando eu olho, por exemplo, Kelsen. Né? Eu consigo ver uma teoria jurídica, ela tem um corpo, ela tem um conjunto de pressupostos que eu consigo colocar em prática. Eu consigo ver uma teoria jurídica quando eu discuto a teoria tridimensional do direito. Mas essas são teorias jurídicas. A política pública, pela sua natureza, ela não é um campo de análise. Acho que aí começam os nossos problemas, mas também as nossas soluções. Ela não é um campo de análise. Ela não é um campo de análise que, vamos dizer, ela tem assim um estatuto que lhe seja próprio. Ela é um campo de análise multidisciplinar. Lá os primeiros caras que vão discutir isso, nós vamos ver, basicamente, né, Thomas Dick, que ele vai discutir, quando ele vai discutir o que é uma política pública, de onde que ela nasce, é a ideia de governo em ação. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, do nascimento desse campo de estudo, ele tem a ver com o crescimento do Estado nas nações. Né? Então, um Estado muito liberal, ele não vai falar em política pública. A resolução dos problemas políticos, né? Então, esse conceito de o que é um problema político, por isso que eu trouxe o homeschooling, né? Por que o homeschooling entra numa agenda política? Quem inventou isso, né? Então, a ideia de um problema político vai requerer uma intervenção do Estado. E uma intervenção não é como Estado, como força, como contenção, é uma intervenção para a resolução. São os governos, o que eles são capazes de fazer para responder os problemas que estão na agenda, porque vocês estão dentro da administração pública, sabem isso melhor do que eu. Todo dia tem problema. Todo dia tem problema, todo dia tem uma confusão, todo dia tem um negócio, a gente já não fez isso, e aí porque eles voltam. Né? Essa ideia que a gente tem muito presente no Estado capitalista, de que você tem os recursos são poucos e as demandas são muitas. E você tem que alocar esses recursos. A política pública ela é exatamente isso, lidar em contingências adversas, então um negócio que todo mundo chora, né, todo mundo berra, e você tem que intervir. Intervir no sentido de apresentar algumas soluções. Quando você tem mais orçamento, quando o Estado é mais social-democrata, quando o Estado, vamos dizer, em tempos de vacas gordas, beleza, é mais fácil. Inclusive escolher os problemas. Porque, claro, os problemas públicos, eles vão aparecer das mais diversas formas possíveis. Todo mundo vai chorar. Então você, inclusive, de escolher. Quando você está numa restrição, aí que o negócio fica feio. Porque aí é como é que você aloca recursos para a resolução desses problemas. Uma observação sobre política pública é de que você vai corrigir falhas de mercado. Também isso é possível. E, claro, uma institucionalidade que ela vai crescendo. Uma coisa é a gente pensar um Estado liberal, né? Um judiciário autocontido, né? Que não é a característica do nosso, não é. O nosso, assim, eu costumo dizer, ele não é autocontido e ele não é resolutivo das questões, né? Porque a autonomia, por exemplo, essa questão das decisões que você estava falando do seu trabalho, né? E vocês também teriam exemplos para me dizer, essas questões, elas não... Enfim, você vai ver, o judiciário decide, tá, tudo bem, você pega uma decisão põe debaixo do braço, aí como é que você faz? Porque esse é o problema quando vocês estão nas consultorias. Eu fui para uma banca, já tem um tempo isso, né? E o aluno dizia, ele discutia exatamente como é que o Ministério da Saúde se organizou para criar a gestão das decisões judiciais no que concerne medicamentos.
Porque, olha, você definiu, mas aí o judiciário chega numa decisão. Aí, pô, como é que você tem que cumprir a decisão? Isso nós estamos falando de administração pública federal, com capacidades, com uma administração pública que nos últimos 15 anos teve concurso, melhorou sua força de gestão. Tem uma escola aqui maravilhosa, lá em pleno dia 6 de novembro, tem um professor à disposição para discutir política pública. Você imagina o município de Formosa, aqui do lado. Entendeu? Como é que você articula essas coisas? Então, no fundo, a ideia da política pública é alocação de recursos, disputa política, cumprimento de direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, ação. Governo e ação. E claro, a disputa política são diferentes visões, porque um vai dizer, eu quero que resolva, eu acho que tem que resolver assim. O outro vai dizer, e por trás de tudo isso, a lógica, um sistema capitalista e democrático, porque também você pode dizer, é autocrático, tem um sujeito que bate na mesa e diz, vamos resolver dessa forma. Ou uma sujeita, né? Então, a depender do que se constitui, de quem se constitua no poder. Mas, no fundo, você tem essas mediações. Então, por isso que às vezes eu acho, poxa, mas tem uma teoria jurídica da política pública, é como se você quisesse resolver esses problemas multifacetados, como eu apresentei, com uma racionalidade jurídica. Então, eu demorei para aprender isso, assim, eu demorei para fazer essa formulação. Na verdade, está chegando na minha cabeça mais recentemente. Então, eu penso assim, né, lá quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, se eu pegasse a teoria do Kelsen e tentasse explicar problemas que a teoria não foi pensada para ele. Por isso que o campo da política pública é multidisciplinar. Se tivesse um professor de administração pública aqui, as minhas colegas lá que o Paulo sugeriu, a Suilane e a Magda, né, uns meus colegas que se eles estivessem aqui, eles iam pensar com outros pressupostos. Então, é sempre um campo multidisciplinar. E aí o que eu tenho visto mais contemporaneamente, nas escolas de formação, na forma como as pessoas estão estruturando a resolução dos problemas e tal, é você cada vez mais ter equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, a AGU não porque é uma escola de advocacia, mas você vai na ENAP, você tem gente com as mais diversas formações. Você tem desde os sociólogos aos engenheiros, né? E todas tentando, que essa talvez eu achei a coisa que mais me fascina na política pública. Você tem a tentativa de resolução de um problema a partir do quê? Das múltiplas visões. O que vocês fazem nos órgãos que vocês estão lotados, seja no contencioso, seja na consultoria, é isso. Né? Um pouco depois, se vocês quisessem relatar as histórias de vocês, é isso. Puxa, muito obrigada. É um pouco o que vocês fazem nos órgãos de vocês, é um pouco isso. É a tentativa de resolução de um problema que demanda, né, tudo isso que eu falei, mas de várias formas. E aí a contribuição do advogado tem muito a ver com o pode, não pode, né, a lógica dos direitos fundamentais, aquilo que já foi feito, as decisões judiciais, que às vezes a gente considera muito bom e que às vezes é tão difícil de considerar, porque onde que você tem isso discutido? Eu agora, recentemente, eu escrevi um projeto e a proposta que eu fazia era o seguinte, olha, nós temos que implementar um conjunto de instrumentos que estão numa legislação. Ok, qual é a segurança jurídica disso? Tem que ver o que o TCU tem falado. Então tem que abrir as decisões do TCU, fazer nuvens de palavras, viu? Aqui eles falam isso. E se a gente consegue desenvolver isso como ferramentas na administração pública, deu um passo. Porque aí também tem isso. Essa coisa do contexto institucional, quando a gente fala na política pública, eu estou falando dessa perspectiva de normas, vamos partir aqui da nossa casa, né? Normas, leis. Eu estou falando de capacidades institucionais que estão envolvidas, aqui estão envolvidas numa dimensão normativa, mas também tem a ver com capacidade de resolução. Não adianta eu dizer, o fiscal do trabalho vai fiscalizar
se eu não tenho um carro para o sujeito ir fiscalizar lá o trabalho escravo, por exemplo, que é o exemplo que melhor me ocorre. Não adianta nada, né? Não adianta dar essa missão institucional para o sujeito que não pode fiscalizar. Envolve, deixa eu ver aqui outra coisa que vai envolver também, negociação. Porque uns vão chorar e outros vão dizer não, né? Envolve relações governamentais. Que é isso. Fiscalização ambiental. O órgão ambiental estadual tem capacidades, o órgão nacional tem outras. Como é que esse pessoal se arruma interinstitucionalmente? Então, envolve construir essas estratégias. Envolve, na literatura de ciência política que a gente trabalha, não tem muito isso, mas no Brasil a gente vai ver que envolve o sistema de justiça, claro, porque às vezes o gestor toma uma decisão, a justiça decide de uma outra forma, então envolve também. Então, no fundo, você tem resolução de problema a partir de uma razão pública. Pública é que um texto que eu trabalhava muito, e nunca mais eu usei ele nas minhas aulas, mas me ajudou muito, é um texto da Maria da Graça Rua. A Maria da Graça Rua é professora nossa lá na UNB, e eu trabalhei muito tempo os textos dela, ela não trabalha mais não. Mas é isso, o que é público, né? É o que impera a todos. Aí tem uma pergunta que os alunos sempre me falam: mas professor, existem políticas públicas privadas? Eu vou dizer assim, olha, se você fizer eu tenho até uma amiga, ela até veio para um seminário comigo e ela diz isso. Olha, claro, a sociedade civil, ela provém deles, não há dúvida. Mas dizer que isso é política pública, se você tiver um enforcement e não tiver essa ideia de que obriga todos, fica muito difícil. Eu até recentemente, eu não consegui olhar esse material, mas recentemente eu tive num workshop de uma revista que chama Public Policies and Governance, um evento que eu fui no Canadá em julho, né? Eu fui para a sessão dessa revista. E aí lá pelas tantas isso se discutia, né? Os instrumentos privados. Mas os instrumentos privados eles não podem ser contrários à lei. Então, mesmo que não seja o Estado em ação, tem uma dimensão regulatória do que pode e do que não pode fazer, porque senão tudo você não pode fazer. Né? E aí, claro, se você pensa um Estado que não é mais um Estado social-democrata na sua essência, mas ele é de delegação de instrumentos, aí a ideia de conceito de governança, você tem que pensar como é que você vai avaliar isso, essencialmente. Né? Porque senão você delega, e como é que você avalia? Vira o reino do privado, de todos os privados. Aí o que seria a esfera pública, que é essa ideia de Estado, eu gosto muito de um texto do Bobbio, eu sempre usava ele nas minhas aulas de teoria do transporte, teoria geral do Estado, né? Que é um texto do Bobbio que ele fala do público e do privado, está naquele livro dele, Democracia e Teoria Pública, esqueci a referência, daqui a pouco eu lembro. Mas ele vai dizer exatamente isso. O que é a esfera pública? O que é a dimensão pública na gangorra? É a parte mais forte, é o jus império, é quem tem obrigação, que consegue ter a dimensão coercitiva. Então, por mais que você pense, a iniciativa privada, né, a sociedade vai oferecer todas essas políticas e tal. Se você não tiver uma dimensão de coercitiva, e aí eu acho que a dimensão coercitiva não no sentido mais hard do termo, mas de cobrança do que é aquilo, os instrumentos não têm o menor sentido. Você delega e o que foi feito? Aí a ideia dos observatórios, a ideia das dimensões de avaliação, aí o sentido de avaliação cresce cada vez mais. E aí não dá para ser só o impacto, né? Não dá para ser só eficiência, tem que pensar na efetividade, o que muda, e aí criar várias outras formas de avaliação. O debate sobre governança nos leva a pensar nisso, né? Numa sociedade civil que tem um papel importante no fornecimento de bens e serviços, mas como é que eu apuro que isso me leva, né? E aí acho que é um campo muito nosso do direito, me leva a pensar em direitos e garantias fundamentais na realização deles.
Entendeu? Então, assim, quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de várias coisas. E para o direito, talvez a gente tenha que despertar elementos que não estão presentes no nosso universo. Aí, por isso, eu gosto tanto de pensar os estudos empíricos, como é que isso se desenvolveu, estudar também como é que a administração pública pôs aquilo de pé. Porque senão, às vezes, a gente fica muito no judiciário, na decisão judiciária, e o judiciário sequer conhece um pouco mais, né, quer dizer, sem desprezar o papel do judiciário, que às vezes é fundamental. Você imagina isso que eu falei, né? Um município lá no interior da roça, no meio do Goiás, ou sei lá, no meio de São Paulo, no meio do Pará, o quanto uma decisão judicial ali arruma coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem capacidades institucionais mais desenvolvidas, às vezes o judiciário não é capaz de olhar isso. Então, isso também é um conteúdo para ser pensado. E aí, diante de todas essas perguntas que eu coloquei para vocês, eu um dia comecei a pensar, bom, como é que nós vamos trazer essa combinação entre direito e análise de política pública? E aí montei o curso, né, que é esse curso, e fiz esse texto. Quando o curso acabou, eu escrevi esse texto. Eu escrevi junto com esses meus 2 alunos. O Paulo, inclusive, é um cara que escreve muito comigo. Ele é colega de vocês, aqui da AGU. Agora ele está de licença, mas ele teve um tempo na Procuradoria Federal, ele é de Rondônia, e enfim, ele escreve coisas comigo. Tem até o outro colega ali que trabalha com cultura, tem um artigo nosso sobre judicialização de uma política cultural, e aí a gente discute essa coisa do ciclo, e vou falar dele quando a gente for falar de judicialização, e montei esse texto, que é um texto que eu acho que está lá no drive de vocês. Que aí, as minhas questões eram exatamente essa, né? Quais as relações entre análise? Aí eu tenho uma apresentação, não precisa ser pequenininha. Então eu queria mostrar, e esse texto, eu vou começar a aula com esse texto, porque um pouco como é que eu fui tendo essas percepções e como é que essas percepções também mudaram a minha. Porque eu também tinha uma certa coisa de, mas o direito quer pensar só na efetividade da lei. Hoje eu tenho, inclusive, uma visão mais, acho que é mais soft disso tudo que eu falava. E aí, essa discussão que eu vou trazer para vocês hoje, eu tive aqui há um mês atrás, talvez. No finalzinho de setembro, eu vim para um seminário, que era um seminário de Direito e Sociedade, não sei se alguém veio, não sei se alguém acompanhou. Foi um seminário que foi aqui. E eu trouxe essa discussão. Né? Eu nem mudei muito, eu trouxe a mesma discussão, porque eu imaginei, falei, bom, se tiver alguém que já viu. Se não tiver, gente... Porque a ideia central era um pouco trazer o que esse texto me legou, né? Para a gente abrir o nosso curso e aí depois falar mais diretamente do que é a política pública, de onde ela vem, por quê e tal. Então, por que direito e análise de política pública, a apresentação da experiência e os desafios na aproximação dos campos, tá? Então, assim, as minhas inquietações começaram muito por isso, o estudo das políticas públicas e o direito. Quais as relações entre a análise de política pública e o direito? Como é que uma coisa está combinando com a outra? Essas angústias que vocês têm, eu tinha todas. Como a aproximação desses campos de pesquisa pode contribuir para a melhoria das capacidades institucionais no processo de formulação de política pública, que é onde, quando a gente trabalha, tanto quem trabalha mais com a parte da gestão, como quem trabalha com a parte jurídica, vai ver que é onde o negócio fura, porque às vezes você escolhe um instrumento que não tem nada a ver com nada. Às vezes você até pede para a Procuradoria se manifestar. Aí a Procuradoria também não entendeu muito. Aí ele fala da constitucionalidade do negócio. Eu sei porque eu já fui procuradora em 1800 e bolinha, entendeu? E era disso que eu falava. E olha que quando eu fui procuradora, o Estado não tinha nem a cara que ele tem hoje, entendeu? Era um outro mundo, o mundo era outro, entendeu? Tem 20 anos isso. Então a Procuradoria fala da constitucionalidade. E é muito curioso que vocês prestem atenção nisso. Os textos de políticas públicas que a gente tem produzidos por advogados, eles partem do Canottilho, né, que é um super autor, um autor ótimo, difícil de compreensão. De vez eu fui para uma palestra com uma professora de Portugal e ela falou do Canottilho e tal. Eu falei, puxa, agora acho que eu entendi de verdade quem era. É um Canottilho difícil de entender, mas os textos partem disso, que é uma discussão
de uma teoria jurídica sobre direitos e garantias fundamentais aplicado nesses nossos contextos institucionais que nós aqui estamos falando de administração pública federal, né, que é um negócio mais bacana, mais potencializado, teve concurso, gente que passou, gestor que entende e tal, mas que muitas vezes não diz nada. Então, essa coisa das capacidades institucionais, né, das relações intergovernamentais, da compreensão desse contexto institucional, às vezes não está posto nem para quem está na gestão, que quer fazer porque quer fazer, porque tomou a decisão, e nem para quem está do outro lado dizendo pode ou não pode. Então, o que eu fui percebendo também nesse debate de direito e análise de política pública é como muito do que a gente fala, né, no direito tem muito a ver com o papel que a gente tem de dizer pode ou não pode. Um papel também pouco propositivo, um papel também muito de ou autorizar ou apagar o fogo, o que dá uma raiva danada, porque aí você fala, né, você é lá como procurador de algum órgão, você diz, não pode, não faça, não pode, você fundamenta o seu parecer bem bonitinho, né, eu não deixo fazer parecer um sonho de consumo, adoro, pode me mandar fazer várias, adoro fazer parecer, ultimamente os que eu faço na universidade são meio vagabundos, mas os que eu fazia na procuradoria eram mais legais, até porque às vezes a universidade manda a gente fazer parecer de um negócio que eu falo, mas isso aqui não seria para o procurador fazer, então eu às vezes falo, eu não vou tomar o serviço do procurador, não, então eu vou falar besteira, mas a gente faz parecer todo fundamentado, e eu já estou falando, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa, e aí judicializa. Então também o papel do advogado, né, da advogada, do procurador, acaba sendo também um papel muito pouco propositivo, muito de espectador. Então isso também me incomodava, né, no processo de formulação. Como uma experiência de ensino pode enfatizar essa questão? É um pouco esse curso, né? Esse texto é a história desse curso. Esse artigo será orientado por essas principais questões. O ponto de partida é que no Brasil a lógica jurídica formalista separa os campos direito e análise de política pública, criando obstáculos que impedem uma melhor articulação entre as ações proposituras e decisões dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Né? Então são coisas muito estanques aqui. Na fase da tomada de decisão, você está discutindo uma série de coisas, na fase da execução você está noutra e na fase de... E você não tem muito que... O Daniel Sarmento, que é um constitucionalista, e aí eu acho que assim, o apoio da literatura constitucional ela é muito legal, né? E eu acho que tem boas coisas produzidas no Brasil. E isso também, uma coisa que eu tenho percebido em trabalhar esses temas é que não dá pra gente dar aula ou a gente trabalhar a pesquisa só repetindo um conhecimento que já está pronto. Então, por isso que eu falo, poxa, a gente está falando do Canotiro, está falando do isso aqui tem a ver com a realidade brasileira. Então, olhar um pouco as pesquisas mais recentes. O Daniel Sarmento, ele tem um texto que ele fala dos diálogos interinstitucionais. E eu falo todo dia, rapaz, um dia eu vou chamar o Daniel Sarmento aqui e vou perguntar para ele o que é isso, como é que a gente faz isso. Porque é um conceito interessante, que no fundo das contas tem a ver com isso. Esse texto dele é um texto sobre neoconstitucionalismo. É um texto que ele discute os parâmetros de contenção do judiciário e tal, um texto bem legal, de um livro grandão que chama Constituição e Política, né, que ele é o organizador, e que ele dá essa ideia, um dos parâmetros de autocontenção é essa, e aí quando você tem um judiciário que é neoconstitucional, que eu acho que não é muito perfil do nosso Supremo, eu acho que o nosso Supremo, eu inclusive, até na última decisão agora, a DPF das universidades, eu vou dando o nome que eu não lembro o número, né, obviamente. Mas a DPF das universidades, eu acho que o nosso Supremo confirma uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que o nosso Supremo ele é um garantidor do conjunto de direitos da primeira geração. Ele realmente, esse compromisso institucional ele tem. A hora que liberdades individuais estão colocadas muito à prova, ele vem e fala, peraí, que essa eu vou matar no peito. Aquilo que diz respeito aos direitos de segunda geração, os políticos, os sociais, é mais complexo para ele se meter.
Eu estou falando muito, eu não fui pesquisar isso são coisas que eu falo nas minhas aulas, né? Mas que se vocês olharem, por exemplo, se eu olhar lei da ficha limpa, né? Como é que é a atuação do Supremo ali na lei da ficha limpa, né? De tomar posturas mesmo aqui em frente. Direitos sociais, reforma, terceirização, né? Que é um negócio que estava aí. Então eu acho que os direitos de segunda e terceira geração, e aí isso é uma hipótese, aí teria que trabalhar por quê, tem estudos sobre o Supremo que talvez nos ajudem a responder isso, né? Não estão muito, essa pauta, por isso que eu falo, não dá para falar em ativismo judicial no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente tem mais padrões de julgamento, que é o texto do Andrei, do professor Andrei lá na Unicamp, que ele vai falar disso, tem mais padrões de julgamento do que um ativismo judicial propriamente dito. Mas que nos temas de liberdade e garantias fundamentais, este Supremo diz, não, peraí, que essa eu vou matar no peito, que aí o caso das universidades é muito paradigmático disso, no momento que o mundo estava se acabando, e inclusive o braço superior, né, o braço da justiça, que seria a instância máxima na justiça eleitoral, meio ali, naquela, né, quem viu a audiência de domingo, na audiência pública, na coletiva deles no domingo que antecedeu as eleições, você via que, é óbvio, né, autocontido, com uma postura institucional, mas a turma, o pau quebrando no mundo, e um discurso muito, né, está tudo bem, tudo vai acabar bem. É uma postura, gente, não resta dizer, tá certo, tá errado, tem que fazer, não tem que fazer. Olha, por um outro lado, a gente fala, poxa, quantas fake news estão aí. Então a gente pode até ter opiniões, mas é uma escolha, porque todos esses poderes, legislativo, executivo e judiciários, eles acabam escolhendo, né, as suas estratégias. Então, o judiciário tem essa escolha estratégica de que a hora que o pau está comendo muito nessas questões, ele se blinda e tal, por uma história institucional, né, uma racionalidade. Isso não é bom nem ruim. Isso é uma pra gente, do ponto de vista da universidade, é o que a gente pode dizer, tentar interpretar isso, sem valorar se é bom, se é ruim, se deve fazer isso, devia fazer aquilo. Obviamente que eu, Ana Cláudia, na mesa do bar discutindo política, tenho as minhas opiniões, mas acho que é uma escolha. E que aí, no fundo, quando a gente vai ver essas estratégias, elas não se combinam. Então, quando a gente fala de neoconstitucionalismo, né, então você fala, tudo bem, é um judiciário que é neoconstitucional. A gente tem uma decisão que se aproxima aos parâmetros neoconstitucionais, que é a DPF 347 dos presídios, mas que no fundo ele tem quase um programa de governo que se pergunta quem implementou isso e como vai implementar isso. Então, se você também não criar outras capacidades institucionais, e aí é uma inovação jurídica mesmo, aí é um pouco, acho que talvez essa seja a grande contribuição, ou talvez não pensar uma teoria, mas um modelo de análise que você não vai ter na literatura, né? Esse livrinho aqui do nosso querido Howlett, esse aqui, se vocês acharem, comprem. Esse livro eu acho muito legal, assim, comprem, porque vale a pena, ele é bacana. Eu botei, na mensagem que eu mandei para vocês, eu botei o link, tá? Mas ele é bacana, ele vale a pena, para quem dá aula, é muito legal. Eu acho que é um nível mais elevado. Acho que a gente pode pensar em textos mais básicos para os alunos, né? Mas é um livro que é legal. Ele vai dizer, eu quando dou aula desse livro, os alunos falam, professora, mas e o sistema de justiça? Esses caras vão dizer, o sistema de justiça pouco importa, porque não é a realidade que eles estão falando, né? Que é a realidade americana, um pouco da Suécia. Um desses caras, o Ramesh, ele é coreano. Ele é coreano não, ele trabalha numa universidade na Coreia, entendeu? Então ele... Coreia não, desculpa. Ele trabalha numa universidade em Singapura, né? Na Ásia. Então é uma outra história e tal, mas não tem essa característica que a gente tem do papel do judiciário, então talvez essa possibilidade se coloque. E aí, do ponto de vista metodológico, trata-se da compreensão acerca da possibilidade de incorporação nas pesquisas jurídicas de formulações teóricas relacionadas ao ciclo de política pública. Então, no fundo, quando a gente está falando de direito e análise de política pública, nós estamos tentando pensar como é que esse referencial pode nos ajudar nas nossas explicações, né? Por isso que
a ideia de uma teoria jurídica, não sei. Me parece talvez um modelo de análise que leva em consideração o jurídico, que é o que a Maria Paula faz. Ela tem, eu acho que eu coloquei lá nos nossos textos um quadro de análise que ela faz isso, e que ela faz no livro e depois ela traduz isso, que é muito legal, que ela fala do nível macro, meso e micro. É um modelo de análise, não é uma teoria, é um modelo de análise pensando, inclusive, com as formulações clássicas da administração pública. Isso eu acho muito legal. E aí, do ponto de vista da compreensão, deixa eu pegar as horas aqui, vamos falar 2 horas no slide e depois passar tudo correndo no outro. Já são 11h30, viu? A pessoa conversa. Então é isso, basicamente esse texto. E aí as outras coisas são bem rapidinho. Então, uma das perguntas que a gente coloca é: o que é o ciclo de políticas públicas, que eu vou falar hoje à tarde? Tem a ver com aquelas fases que eu coloquei. Como a análise de política pública se beneficia desse modelo? Então, veja, essa ideia de um ciclo, ela é uma ideia que foi também se consolidando no campo da política pública. Eu estou aqui falando do direito, mas no campo da política pública também tem poucos acordos sobre isso. Uma visão muito microeconômica vai pensar que política pública é para uma escola, escola microeconômica, política pública é para você corrigir as falhas do mercado. Então, está autorizada uma intervenção governamental na correção de falhas. Uma visão mais institucionalista vai pensar, não, nós temos que pensar isso mais detidamente. Então, você tem várias escolas. A lógica mais gerencialista, que está lá, o texto da Celina Souza, ela trabalha essas escolas. Uma lógica gerencialista vai pensar, olha, nós temos que pensar um núcleo duro que desenha as políticas e depois a capilaridade. E aí, como é que essa capilaridade é capaz de produzir bens e serviços para o cidadão, e você vê os bens e serviços produzidos, porque também não adianta você fazer a delegação de tudo e não ter nenhum controle. Um Estado que delega muito é um Estado que tem um sistema de controle muito arrumado. E às vezes o sistema de controle não adianta ser só no recurso repassado, porque às vezes você repassa o recurso e não faz, e você devolve o recurso e o bem e o serviço não chegou. Então, por isso que esse conceito de governança ele é interessante. Por isso que um trabalho, a gente não vai falar disso nesse curso, mas é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro, olhar o que são os objetivos do milênio, como é que cada um está fazendo, como é que os diversos atores envolvidos nisso estão fazendo, quais são os sistemas de avaliação. Isso são coisas interessantes da gente olhar e de ressignificar esse conceito de governança, que me parece, esse é um palpite, talvez essa seja um debate que volte para a agenda do papel do Estado no próximo período no Brasil. Se nos anos 90 a gente viu isso muito fortemente, na reforma gerencial, na reforma administrativa de 98, durante o período do governo Fernando Henrique, se a gente teve esse debate muito fortemente, é possível que aí, guardadas as devidas proporções, esse debate volte, porque o tema da delegação, ele vai voltar para a agenda, isso não há dúvida. E não é só porque você tem uma inflexão do governo, a PSL, enfim, não é isso. Voltaria com qualquer um que ganhasse a presidência da República. Que é um pouco também como é que esse Estado muito centralizado, muito sem redes, esse Estado mais resolutivo, que marca um pouco a perspectiva do governo Dilma e Lula, como é que esse Estado também chega ao seu limite de concessão de bens e serviços. Então, no fundo, para o analista da política pública, e eu estou imaginando que o advogado, ele é um analista da política pública, ele não é só o sujeito que defende ou desdefende, ou o procurador que diz sim ou não sobre a constitucionalidade e as regras de direito financeiro, administrativo e por aí, o direito público, que no final das contas é toda a racionalidade da política pública. Ele não é só o sujeito que fala das regras, mas ele é um sujeito que também compreende as possibilidades disso, e pensa o direito, e pensa a dimensão
da avaliação ou do desenho desse Estado como capaz de ofertar bens e serviços que estão conectados com os direitos e garantias fundamentais, aí, com um escopo tão grande que a nossa Constituição traz. E isso é um desafio epistêmico e metodológico. Por que epistêmico? Porque, veja, a lógica das nossas Constituições, voltando lá bem na questão do Kelsen, a lógica das nossas Constituições é que elas são garantistas, exatamente para evitar o arbítrio, né? Então, epistemicamente é isso, né? Do ponto de vista da epistemologia é esse. Agora, do ponto de vista metodológico, como que você coloca isso? Qual é o Estado capaz de fazer isso? O Kelsen, em 19, quando fala isso, pensando, e aí eu estou pensando bem em controle de constitucionalidade, que eu já falei para vocês que eu dou aula de controle, né? O Kelsen, quando fala isso, ele não está fazendo um debate de qual modelo de Estado. O debate sobre qual modelo de Estado está em outros autores que vão mostrar, olha, é um Estado que só é capaz de ser esse Estado por conta do compromisso social-democrata. Quer dizer, a única... Você tem uma fragilização dos trabalhadores enquanto organização política, enquanto, né, atuação central, a hora que você tem uma emergência de públicos que são mais multidentitários, você também não está falando mais desse Estado social-democrático. Então você está falando de um outro tipo de Estado, com esse papel de garantir, né, esse estatuto de direitos para evitar o arbítrio e para, de fato, ter a dimensão da dignidade ali colocada, né, como um direito humano, né, então recuperar essa noção de dignidade como direito humano, ela é muito importante do ponto de vista da epistemologia, mas também do ponto de vista do papel do Estado. Então, nesse contexto, o advogado, o profissional do direito, ele é um analista. Porque essa compreensão, quem tem é ele. Né? E aí, veja, muda o lugar de dizer pode ou não pode, é constitucional ou não é constitucional, de fazer defesa. Não, vocês vão perder, mas qualifica melhor esse profissional. Né? Que eu acho que é um pouco da angústia que todos nós temos. O tema que tem aí, tem que sair do pode ou não pode, e a gente que é da educação pública vivencia isso com frequência, é ele passar a esfera e entrar na esfera do gestor, daquele que pensa política propriamente pública, né? Exatamente. Não, claro. E aí, por isso que eu falei, do ponto de vista da epistemologia, é muito mais um casamento entre o papel, o que significa a ampliação do Estatuto de Direitos, então, da dignidade como direito humano, então é isso, do que efetivamente fazer a política. Ele compõe a equipe multidisciplinar com este olhar, né, e com as elaborações. Aí tem sentido pensar no Canutilho, né, mas não no Canutilho para responder a dimensão da política pública. E eu confesso para vocês que, assim, depois de 4 anos, hoje, né, mais recentemente, esse raciocínio vem na minha cabeça, que é, qual é o papel, então, do advogado? Né, que é o papel de qualificar também esse gestor, que muitas vezes ele está achando que, não, mas eu estou fazendo pela dignidade, ou eu não estou fazendo, eu estou na eficácia, que é isso que acontece muitas vezes, assim, eu tenho, sei lá, 300 milhões para gastar e vou gastar, e vou fazer isso aqui, o meu modelo de delegação ou de oferta desse serviço é esse. E aí o tema da dignidade, então, assim, como é que a gente também oferece um conjunto de ferramentas, e aí é ferramenta mesmo, né? Esse texto do Diogo Coutinho, que a gente trabalha no curso, ele vai dizer, o direito pode ser interpretado com 4 elementos, vocalizador de demandas, uma caixa de ferramentas, e os outros 2 eu sempre esqueço. Mas a ideia é de ferramenta, né? Como é que a gente oferece ferramentas para esse gestor que vai fazer a política? Não é o advogado que vai fazer a política, né? Porque aí, se ele quer fazer política, ele vira o gestor. Mas é imbricado num contexto multidisciplinar. Inclusive de se apropriar dos resultados que ele chega, né? Que o gestor chega. Que aí não é mais o advogado, nós estamos falando do sistema de justiça, do judiciário, do sistema de justiça não, do judiciário propriamente dito. Talvez um pouco do Ministério Público no seu lugar de defensor da sociedade. Mas aí eu acho que é muito legal. E isso a gente não tem na teoria clássica da análise da política pública. Aí a gente não tem. Aí os nossos estudos talvez precisam reportar
o que é esse aporte epistemológico do ponto de vista da construção de uma política pública. Porque na cabeça do gestor isso aparece abstratamente, né? Então acho que é um pouco essa ideia. Bom, essas eram as questões que estão no texto, né? Aí eu pulei, valeu até a pena. Depois vocês deem uma olhada, é um texto fácil de ler, porque aí a gente explica um pouco como é que a gente trabalhou os conteúdos, como é que os conteúdos foram trabalhados, os autores que a gente usou, que são os autores desse curso. Agora, teve uma coisa que eu quis fazer no final, que era o seguinte: no final da disciplina, eu perguntei para os alunos o que eles achavam de tudo aquilo. E aí eu passei um questionário e tal, fiz uma pesquisa de consentimento e tal. E aí, a ideia era exatamente entender, depois de todas essas discussões do ciclo, o que o cara ia fazer com isso, afinal. Né? Então, eu rodei esse questionário, que era, né, o órgão que trabalhava, qual o interesse em fazer a disciplina, se esse interesse foi atendido ou não, a ordem de prioridade, né, as coisas, se você respondeu ou não, brevemente explique por quê, escreva em ordem de prioridades 4 temas que foram importantes, brevemente explique por que esses temas foram importantes para você. E isso aí é o que mais me interessava. A articulação teórica entre direito e política pública é problemática, possível, mas conflituosa, desejável do ponto de vista da compreensão da atuação do executivo, aplicável apenas nos estudos sobre judicialização de política pública. Aí eu pedi para explicar. Na sua avaliação, a literatura utilizada e, se desejar, justifique sua resposta anterior. Quais novas abordagens merecem ser aprofundadas nessa temática e deixar o comentário. E aí o resultado era basicamente isso, né? Então a gente tinha alunos que vinham desses lugares, né? Tinha gente que vinha da parte mais cartorial, gente que não trabalhava, gente do Fundo Nacional de Saúde, gente da Casa Civil, gente do Ministério da Justiça, gente do Secretaria do Sistema Penitenciário, gente do CAPES. E aí o interesse, né, e aí eu misturei todas as respostas, né, era aprender as conexões entre direito, ciência política e economia, isto é, interdisciplinaridade. Então, mostra que a abordagem dessa discussão no direito tem a ver com isso. Aperfeiçoar o conhecimento sobre políticas públicas, que é o que vocês falaram, né? Entender a coisa dos ciclos. Trabalhar com a elaboração normativa de políticas públicas, então qualificar melhor isso aqui que a gente estava falando, como é que esse conceito tão abstrato ajuda esse gestor que está colocando, né? Entender a relação entre política pública e direito, e o meu interesse principal foi poder revisitar a literatura de políticas públicas e me apropriar mais do tema política pública, tendo em vista a minha atuação profissional com políticas públicas e pesquisas voltadas para a promoção do acesso à justiça. Essa resposta não saiu um pouco, né? Aí o interesse, né? Aprender mais sobre política pública, interesse profissional e acadêmico em relação à análise de política pública. Profissionalmente, porque pertenço... isso aqui foram os pedaços que no texto está destacado. A carreira de especialista em política pública e gestão governamental, cujo foco é exatamente a implementação de políticas públicas. Academicamente, considero essa uma área relativamente pouco estudada por juristas, nada obstante sua importância. Aí os interesses foram atendidos? Os temas tratados auxiliaram a compreender melhor a gênese da legislação, do ordenamento jurídico e das formas como o direito se relaciona com o mundo da política e da economia. Deu-lhe substância teórica maior para subsidiar em literatura bibliográfica, bem como a construção de modelos teórico-metodológicos para análise de política pública. Onde estou atualmente, verifico quais os principais processos podem ser ou não reformulados em resposta aos acordos do TCU. Com o curso eu pude entender melhor o processo de formação da política pública e com isso aplicá-lo no meu trabalho. Esse conteúdo é útil para a minha atuação profissional, uma vez que deixa mais claro as fases e desafios de uma política pública. Ajuda ainda a levantar subsídio para a elaboração de editais e projetos que tenham como objetivo monitorar e avaliar. E aí eu acho que o direito tem um papel muito importante nessa fase do ciclo, que é a fase da avaliação. Como é que a gente transforma norma em indicador? Como é que a gente consegue, né, olhar resultados e produzir diagnósticos
que dialoguem com com os direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Então, assim, como é que a gente consegue fazer isso? Eu acho que isso é um grande avanço, assim, do ponto de vista, pensando a atuação dos advogados no executivo, isso pode ser uma coisa legal. E pode ser uma coisa legal, inclusive, para o gestor. Olha, se eu tiver aqui, como é que eu pego essa lei aqui e eu consigo transformar isso em medida? Porque avaliar é medir, né? Seja quantitativamente ou qualitativamente, mas é medir. Né? E nada mais aplicado do que isso. Porque era isso que eu queria falar desde o início. Quando a gente está falando de política pública, nós estamos falando de aplicação. Quando nós estamos falando de direito, nós também estamos falando de aplicação. A gente estuda muita teoria, muita abstração no curso, mas nós estamos falando de coisas aplicadas. O direito é aplicado. Quer dizer, olha, eu posso comer, eu não posso comer, porque a Constituição diz assim, é dignidade não passar fome. Então, que não é mais aplicado do que isso, né? Então, muitas vezes a gente rebusca, e aí eu falo de rebuscar porque um monte de coisa que a gente discute em termos teóricos são importantes, mas não tem aplicação nenhuma. Não porque a teoria não seja importante, porque não tem porque você não consegue aplicar, você não consegue sair da dimensão abstrata. Né? Você fala direito e garantia fundamental, o que é isso? Você fala de dignidade, mas o que é isso? E aí, por exemplo, toda a experiência que você tem lá no trabalho escravo, é isso, você resgata e você faz o quê com o sujeito? Você fala, não, agora você está resgatado, sua liberdade, vá para casa, você vai de paz, entendeu? Você foi salvo, entendeu? Pela atuação do Estado. Não, você tem que pensar um conjunto de programas. E aí o debate, mas gasta, não gasta, como é que faz, é uma outra história. Aí é o papel realmente do gestor. E o papel do direito de dizer, olha, isso aqui, você vai fazer um convênio com uma ONG, mas esse convênio é baseado em quê? Quais são os resultados? Como é que a gente vai medir? Como é que isso não está ferindo o princípio do interesse público? Então, também trazer essas coisas, porque são ciências sociais aplicadas. Né? São ciências sociais aplicadas essencialmente. Sobre uma situação que envolveu a definição da transposição sobre a Constituição. Sim. E na oportunidade eu participei e toda a definição, todo o processo de história correndo a nível federal, e aí eu levantei a questão só. Uma vez iniciada essa política, vai gerar X mil empregos. Só que ela tem um prazo para terminar. Então, esses X mil empregos depois vão voltar para tráfico, que era ali na Política Maconha em Pernambuco, vão voltar de novo. Porque não tem um político enxergando para trazer o Estado de Pernambuco para dar continuidade aos empregos que foram gerados. E foi o que aconteceu. Então, houve uma diminuição no tráfico de drogas, tudo em Pernambuco, no período que estava intenso da transposição. Quando começou a diminuir, não tinha mais opções, não tinha outra política, não foi pensada para absorver aquele pessoal da mão de obra que estava acabando, né? E voltou novamente. A criminalidade aumentou, E aí tem sentido tudo isso que está lá na Constituição. Faz sentido, enquanto intervenção pública, né? E aí eu estou pensando em intervenção pública, não estou dizendo só do governo, mas enquanto intervenção pública. Porque você pode pensar também nos modelos delegatórios. Bom, e aí, isso aí do interesse, deixa eu ver outra coisa. O aprofundamento na temática, aí sim, né, que também fica como desafio, que é o órgão de controle, seu impacto no poder executivo, que é o que você falava, né, as decisões judiciais, o impacto no desenvolvimento. Então, também pensar pesquisas ou pensar um pouco nessa perspectiva. Acredito que mais adiante possa ampliar modelos de avaliação e monitoramento, então acho que assim, esse é um diálogo legal. Tanto que o meu curso, isso eu estava falando, né? Eu vou reformular esse curso e tal, mas eu acho que eu vou dar um curso de avaliação mesmo, que era uma coisa que eu já fiz no passado, e que eu agora estou muito afim de fazer, pensando objetivos do milênio, papel da sociedade civil, estou meio afim de fazer, afim de largar um pouco essa literatura e fazer outros troços, né? Eu teria interesse em aprofundar o estudo sobre montagem da agenda e avaliação da implementação, que também é uma coisa que a gente não consegue. Um dia desses, por que eu falo sempre em lei de ciência e tecnologia? Eu fiquei um ano e meio no Centro de Apoio à Tecnologia lá da UNB, né? E fiquei pensando na implementação da lei e tal. Acho que vai até sair um artigo nosso sobre isso. A lei de ciência e tecnologia traz vários instrumentos. Não sei se alguém aqui está mexendo com lei de ciência e tecnologia. Você está, né?
Tem vários instrumentos, assim, muito bem desenhados. Mas aí você pergunta, como é que essas ICTs estão implementando isso? Você não consegue ter um painel de indicadores, um painel de como é que fala? Que você inclusive visualize, sei lá, um aplicativo. Como é que, quem que está fazendo o quê e aonde? Né? Você não consegue. Na UNB, a gente não tem até hoje a política de inovação aprovada pelo Conselho Superior. Na UFMG tem. É rápido, são 4, 5, 6 parágrafos. Você não tem. E as instituições de ciência e tecnologia, elas são diferenciadas. Uma coisa é você pensar em Embrapa, outra coisa é você pensar em universidade, outra coisa é você pensar em administração direta, por exemplo, o Exército que está fazendo inovação. E talvez o Exército e a Marinha talvez sejam mais vanguarda nisso, né? Porque tem as encomendas e acabam tendo grandes projetos, acompanharam todo o processo de aplicação do RDC no Nordeste e tal. Então, assim, como é que isso tudo que se fez, a gente avalia a implementação disso? Então, assim, como é que a gente consegue transformar os instrumentos em coisas que a gente vê na prática? Então, a gente, por exemplo, do ponto de vista do direito, a gente consegue construir uma matriz de implementação lendo algumas leis que a gente tem? Será que a gente consegue fazer esse exercício? Rafael falou não. Por que não, Rafael? Isso parece muito difícil, né? Parece que é uma decisão eminentemente política mesmo. Você dizer em que medida que uma lei foi implementada, se uma parte dela, se foi melhor você implementar uma parte dela primeiro, outra parte, sei lá, pensando em política ambiental, assim, você pode ter destinação de recursos e ao cumprimento de determinadas partes do Código Florestal, por exemplo, e outras em menor medida. Como é que você avalia se aquela destinação realmente, aquela política pública que foi desenvolvida para a implementação do Código Florestal, foi melhor naquela parte ou na outra parte? Eu acho muito complicado. Mas a gente pode construir instrumentos. Sim. A gente pode construir instrumentos. Você pegar o código e definir, fazer mesmo como matriz, quais são as capacidades, quem fez e se você quiser aplicar isso como uma pesquisa, a gente pode. Não é tão hermético, a gente não consegue exatamente por esses contextos, o IBAMA não vai estar muito afim, eu sei lá, eu estou chutando, eu estou falando, isso aqui é chute, eu não estou dizendo que, mas sei lá, a secretaria, não é, mas a gente, as ferramentas que a lei traz nos permitem traduzir isso numa matriz de implementação. Claro que quem tem que olhar assim, mais detidamente é o gestor, mas você consegue contribuir enquanto direito como ferramenta para isso. Isso é um exercício que a gente pode fazer. O problema é quando a decisão passa a ser enxergada como algo eminentemente técnico. Assim. Às vezes você pega decisões do TCU, por exemplo, que vão analisar, sei lá, a efetividade de determinada política pública, sob um ponto de vista que, em tese, é estritamente técnico, entendeu? Mas que acaba sendo político. Claro, mas porque esse negócio de técnica e política, diria o velho Habermas, né? O Habermas tem um texto que chama a técnica como ideologia. Não sei se vocês já leram esse texto do Habermas. Depois, se eu conseguir achar no final de semana, eu ponho lá no nosso texto. Ele fala exatamente isso. Você quer uma miríade, você achar que a técnica é técnica e pronto, e acabou. No fundo, a escolha de um conceito de efetividade, ela é uma escolha em detrimento de tantas outras. E claro, quando você escolhe, você trabalha com isso. Mas a gente consegue, considerando tudo isso, fazer uma matriz de implementação. A gente consegue. E oferecer, assim, não parecer, olha, isso aqui a gente pode fazer isso. A gente consegue. Claro, eu estou dizendo, por isso que o Zé Roberto lembrou muito bem. O papel do advogado não é aquele de dizer sim ou não, é tênue, mas também tem uma dimensão de compreensão de conteúdo que vai além só de uma análise técnica ou jurídica. Jurídica no seu sentido mais formalista, entendeu? Porque eu consigo transformar em dimensões de implementação. O que eu vejo é que daí, por uma amostra a gente se apega àqueles conceitos de eficiência, efetividade e eficácia do direito.
A gente tem que passar para um conceito que está mais dentro da política pública. O que é afetividade política pública? Não é aquela afetividade propriamente que a gente estudava no curso de direito. No curso de Né? direito. Eu acho que a gente ultrapassa Isso aí eu acho. Isso aí eu tenho. Quando consegue, a gente eu tenho uma encomenda para escrever um texto sobre isso. Eu tenho uma encomenda para escrever um texto sobre isso com uma amiga minha. Mas eu acho que essa compreensão, porque daí a gente começa a pensar o que o direito tem a ver com política pública, afinal. Né? Porque é isso, você não vai virar gestor, você não fez concurso para ser gestor, você fez concurso para ser advogado da União. Mas você, quando tem que lidar com isso no dia a dia, o que você vai fazer? São só os conhecimentos do seu curso de direito, ou você consegue ser inovador e pensar essa dimensão, entendeu? Olhar um pouco para além. Nesse sentido, eu entendo o que você está falando. Né? Então, uma das coisas que a gente apontou foi isso. Abordar casos práticos nas nossas aulas de política pública, por exemplo, política de segurança, habitacional, sim, grandes políticas, né? Selecionar uma política pública para analisar, direito, análise de política pública que haja novidade. Acredito que seria interessante haver mais estudos de caso. Então, aí pensando que estudar casos talvez nos ajude a pensar essas dimensões. Bom, aí uma das discussões que a gente tem feito é que, como é que a gente pode também pensar nessa perspectiva, que é uma perspectiva muito institucional, mas pensar nessa perspectiva de direito e política pública também como criação, como, enfim, como escolhas políticas que estão dentro dos conceitos. Né? Aí a gente, nesse curso nosso, a gente não usa, mas nessa apresentação eu coloquei, que é esse autor, o Frank Fischer, que depois na aula de mais tarde eu vou falar sobre o que é o pós-positivismo, que é não pensar a política pública também linearmente, mas pensar que escolhas de instrumentos e de técnicas são escolhas políticas, né? E aí ele vai fazer uma crítica ao policy making, compreender a dimensão institucional é fundamental para as pesquisas no direito, mas há algo mais que essa dimensão. A ideia de redesenho dos programas e políticas públicas, como as pesquisas em políticas públicas mudam a agenda legislativa, a agenda do executivo e tocam no sistema de justiça e garantia. Então também isso, essa atividade mais reflexiva, e o desafio que coloca é mais do que uma explicação do contexto, mas a explicação dos valores que também estão no plano de ideias como produtoras de normas. A ideia de que a norma também não é neutra, ela também resulta de uma escolha, acho que é exemplo da política lá de São Francisco, é isso. Quer dizer, você consegue fazer uma intervenção de curto prazo, mas de médio prazo, mas o longo prazo você acaba deixando para lá. E aí, na aproximação dos campos, o que a gente pode pensar? Análise de caso como correção de rota, compreensão a partir de outros prismas, articulação com a ideia de boa governança. Nesse seminário, veio um professor da Universidade de Barcelona que ele fez uma discussão sobre o que é boa governança, os princípios da boa governança. Então, o que seria uma boa política? Que aí não é só a eficácia e a eficiência, mas é um conjunto de coisas que podem ser olhadas, quase como um checklist. Uma prática reflexiva, dos desenhos institucionais. Então, será que esse desenho... Por isso que eu falo, se a gente consegue transformar a lei em matrizes de aplicação, talvez a gente possa dizer, mas esse desenho talvez não seja eficaz. O caso do Porto, que foi um caso que eu estudei muito e eu publiquei e orientei trabalhos, o que a gente dizia era o seguinte: a mudança era muito radical, porque eles de fato mudavam a visão do que era a lei anterior de portos, a lei de 93, eles mudavam completamente. Mudavam, e ao mesmo tempo que eles mudavam a visão, era um terreno muito incerto, com poucas negociações políticas. Então, a visão que permeava o desenho dos instrumentos, e era tão maluco isso que depois, na implementação do decreto, isso ficou muito claro. Você tirava competências da agência, colocava dentro da Secretaria de Portos, a Secretaria de Portos sem capacidade institucional para fazer isso, e aí que você teve um vazio, que aí, no final das contas, resultou no que resultou, os caras da Rodrimar respondendo aí processos, porque você tinha ali, no final das contas, você acabou, de fato, não conseguindo fazer tudo aquilo. Então, a ideia de pensar
qual instrumento para qual situação, que tem a ver um pouco com a coisa da elaboração legislativa, mas também com a análise dessa elaboração legislativa, pode ser muito legal aqui no campo do direito. E a melhora nos serviços, mas também no aprofundamento dos processos democráticos. Quando eu estou falando disso, eu estou dizendo, não é só votar e ser votado, mas é também pensar nisso, né? O que é a democracia? A possibilidade de escolher, a possibilidade de liberdade, a história lá dos direitos e garantias fundamentais, que, como eu falei, ainda que como hipótese, eu acho que o nosso Supremo Tribunal, quando o negócio aperta muito nisso, ele é o primeiro a dizer, não, peraí, eu posso não me meter aonde os interesses são muito difíceis de ser mudados, mas naquilo que é o básico para um Estado que garanta a democracia, eu tenho que me meter, né? Então, acho que isso é, talvez, também algo que nos informa quando a gente está estudando política pública e direito, né? Como os processos democráticos de escolha, de liberdade, de manutenção da ordem constitucional fundamental, ela é importante. Tudo bem, pessoal, para esse primeiro momento? Legal? Então, essa primeira aula era um pouco mostrar a aproximação dos campos. E aí, de tarde, eu vou falar mais do que é a política pública à luz da literatura. 15 minutos de dúvidas, problemas e discussões. Questões. Esse texto depois dei uma lidinha, porque ele é um texto fácil e ele ficou curto. Então é um texto que resulta também, é um relato, né, metodológico. Então, depois dei uma lidinha. Alguma coisa mais que eu possa esclarecer, que não ficou claro? É só um comentário, assim, Então diga lá, Carlos. O papel do direito nas políticas públicas, dialogando com o papel do advogado e com o papel do auditor, da controladoria, por exemplo, do né? controle, né? Conformidade, análise, questões de execução, coisas desse tipo, né? Para nós, advogados, seria um momento talvez prévio ali do consultivo, se fosse demandado alguma coisa nesse sentido, e depois questão do contencioso, né? A questão do auditor, eu não sei até que ponto ele vai acompanhar na implementação, ou se ele faz depois só uma análise final, assim, da conformidade, faz o relatório dele. Mas, quer dizer, é um campo de direito de políticas públicas que não diz respeito somente ao advogado, né? Só nesse sentido, mas que não deixa de dialogar o advogado, a controladoria, né? Sim, é aquilo que a gente falou, ele é multidisciplinar, né? Então, por isso que eu falei, as abordagens mais recentes hoje desse campo estão pensando em equipes que você tem economistas, você tem administradores públicos, você tem advogados, você tem sociólogos, você tem gente da ciência política, você tem antropólogos, tem gente da história, né? Porque são pessoas que estão ali nesse diálogo. E aí a contribuição da interdisciplinaridade. Esse texto começa falando disso, da interdisciplinaridade. E eu não apresentei o texto todo, né, mas depois vocês vão ler. Isso era uma coisa que a gente dizia, assim, do ponto de vista da formação, e a gente começou o curso hoje falando disso, né? Quando a gente ouve falar de direito política pública no direito, a gente está pensando que o povo está pensando numa questão mais constitucional, mais do direito administrativo, das autorizações, das permissões e das proibições, né? Não está pensando num campo, por exemplo, da construção de instrumentos. Eu tenho um grupo lá na UNB, a gente tem um grupo de professores que estuda direito do mar e tem estudado proteção dos recursos vivos e não vivos. Isso é super interessante. Eu andei trabalhando com eles, discutindo implementação. Acho que a aula de implementação que eu vou dar para vocês é a mesma aula que eu dei para eles lá, né? Coisa. E aí a gente fica pensando, gente, mas os instrumentos que a gente constrói na questão da proteção do mar, eles são instrumentos que de fato dialogam com essa condição? Será que o desenho do instrumento também não prejudica a implementação? Também tem um pouco dessa dimensão, que ela é avaliativa, em alguma medida. Então, por isso que eu acho que hoje, né, assim, há 4 anos atrás, talvez eu não conseguisse te dizer isso, mas hoje, me parece que a ideia de você fazer essa revisão normativa, olhar com mais equidade, transformar o texto legal em desenhos institucionais, construir isso mesmo, né?
a turma mais jovenzinha, chama isso de prototipagem, que de alguma forma porque quando a gente escreve uma lei, o que a gente desenhou o contexto institucional em alguma medida, não em todas, porque não depende só da lei, depende dos atores, depende das ideias, que é um pouco que a gente vai falar. Eu aqui fiz uma introdução mesmo da aproximação dos campos. Mas aí a gente passa, além de ter só essa coisa mais formal, mas a gente passa a integrar também vamos dizer assim, o burô que está pensando a política pública. Não como o que é o responsável, porque o gestor ele é responsável por gerenciar, ele é responsável por implementar, né? Mas a contribuição do direito está exatamente em também contribuir com esse entorno, com esse desenho, né? Com pensar os instrumentos. E aí, claro, no contencioso, conseguir olhar para o que foi esse processo, né? E como é que os instrumentos foram desenhados. Né? Que eu acho que no contencioso isso é uma coisa muito legal da defesa. Entender como é que determinada política foi construída. Por exemplo, no Mais Médicos, todo mundo... Tem um colega de vocês que está estudando Mais Médicos. Ele é nosso aluno não no direito, ele é nosso aluno lá no profissional da administração. Eu sei porque eu fui para banco de qualificação dele, foi super legal. E eu dizia isso para ele, olha só, o que os caras estavam discutindo ali? Foi uma agenda que entrou, é um caso típico de uma política que você já tinha uma discussão e você teve uma janela de oportunidade e ali você foi. E aí teve várias coisas no meio que embolam no meio de campo, mas demonstrava que você tinha um gap, não tinha um tempo muito grande para você esperar a resposta desse gap, as respostas estavam funcionando, e você veio. E aí você desenhou o programa, que depois a consultoria jurídica teve que dar vários pitacos. Se vocês pegarem os pareceres do órgão de vocês sobre o Mais Médicos, você vai ver que a consultoria teve um papel extremamente importante, inclusive arrumar as ideias que os caras tinham decidido no marco da gestão. Não foi? Eu não conheço. Depois quem for pegar os Mais Médicos... Eu trabalhei nesse processo. Você trabalhou nesse processo? Judicializado. Hã? Os processos judicializados, Ministério do Trabalho, tudo. E tudo, entendeu? Porque os caras tiveram uma ideia, se não, e construíram. É um caso típico de janela de oportunidade. A teoria da política pública me explica isso. Mas do ponto de vista do direito, você fica muito rápido, entendeu? Gente burra. Não é assim que pensa. Isso está gravado, mas não é assim que o advogado pensa. A gente pensa isso. A gente pensa, eu estou falando, já fui procuradora e falou, gente burra, podia ter perguntado pra gente, né? Que é exatamente isso. Então, como é que você... Agora, isso tem muito a ver, Carlos, com a capacidade, com a construção de equipes multidisciplinares, que é muito difícil na administração pública. Na administração pública, às vezes, o gestor pega o trem debaixo do braço e ele é o dono da bola. Ele é o dono da bola, ele só quer o advogado para dizer pode ou não pode, doutor? Não é assim? Não é assim? Então, assim, se a gente está falando em capacidade institucional, claro, isso aqui não é para fazer a rebelião dos advogados contra os gestores. Nada de Deus me perder, vou perder todos os meus amigos gestores. Meus amigos gestores vão dizer assim, mas Cacau, o que você vê que é o meu apelido também, né? O que você está falando aí para os advogados? Mas, se a gente pensar nisso, é exatamente como é que a gente é capaz de construir este conhecimento, que é um desafio para o direito, mas também é para a administração pública. É um desafio para a administração pública. O cara lá que acha que, entendeu, domina tudo, que fez cursos ali, lá, e desqualifica um pouco, inclusive, esse saber. Então, como a gente está falando de capacidade, um curso desse numa escola de advocacia pública nos permite pensar, olha, podemos, né, pensar a partir deste ponto de vista, né, entender a partir desse ponto de vista. Então essa aula era uma aula bem de contextualização, aí eu tomei a liberdade de utilizar algumas coisas que a gente tem feito no grupo, né, eu apresentei um texto meu, às vezes não é muito adequado, mas como é um texto que reporta essa experiência, eu apresentei para vocês, para na aula de tarde a gente falar mais detidamente do conceito de política pública, tá bom?